Bom, turma, então nós vimos, né, no vídeo anterior que a temperatura influi na velocidade da reação, e aí nós vimos uma teoria que procura explicar como que se dá essa influência da temperatura na velocidade das reações químicas, né? Então nós vimos aspectos qualitativos. Vamos ver agora como que a gente mede quantitativamente como a temperatura influi na velocidade da reação. Então, uma das equações mais importantes que relaciona a velocidade da reação com a temperatura é a equação de Arrhenius, tá certo? Então, a dependência da velocidade da reação, a gente já viu também com a temperatura, ela se dá pela constante de velocidade. Então, a gente viu que a lei de velocidade é uma constante vezes a concentração dos reagentes elevadas a expoentes, né? E aí, a dependência da concentração está explícita e a da temperatura está onde? Está embutida na constante de velocidade. E aí, como que se dá a dependência entre a constante de velocidade e a temperatura? Para um grande número de reações químicas, tá, turma? Então, não existe, só fazendo um parêntese aqui, não existe uma lei geral, tá? Na constante de velocidade depende da temperatura dessa maneira para todas as reações. Não, isso não é verdade. Existem diversos fatores que podem afetar essa dependência entre a constante de velocidade e a temperatura. Só que uma das equações mais bem-sucedidas que se aplica a um grande número de reações é a equação de Arrhenius, que é a seguinte equação aqui. A dependência da constante de velocidade e a temperatura é dada por essa equação. A constante ela é constante de velocidade, é uma constante A, vezes E elevado a menos a energia de ativação sobre RT. Tá certo? Então, na relação entre a constante de velocidade e a temperatura, aparece a energia de ativação, né? Que a gente viu que é a energia necessária para que a reação ocorra. Tudo bem? Então, essa equação aqui, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, mas ela também pode ser escrita na forma logarítmica, tá? Se eu tirar o logaritmo dos dois lados aqui, como é que vai ficar? ln de K é igual a ln de A vezes E elevado a menos energia de ativação sobre RT, não é isso? Como o ln do produto é o ln da soma, o ln de K é o ln de A mais o ln de E elevado a menos energia de ativação sobre RT. Só que o ln de E elevado a menos energia de ativação sobre RT é o próprio expoente, né? Porque a base desse logaritmo é o E. Então, o ln de K é igual a ln de A mais, na verdade, menos a energia de ativação sobre RT. Tá certo? Então, essa é uma outra maneira de a gente escrever a equação de Arrhenius, tá bom? Então, a gente tem essa forma e essa forma que são as mais comuns, tá? Nessa equação de Arrhenius, essa equação é conhecida como a equação de Arrhenius, e essa constante que aparece aqui, turma, essa constante que aparece aqui, esse A, ele é chamado de fator pré-exponencial ou fator de frequência, tá? Porque esse fator, nele está embutido aqueles fatores que a gente viu lá naqueles aspectos qualitativos do modelo das colisões. Nesse fator está embutido a orientação, né, que é necessária para que a colisão seja efetiva. Tudo bem? Está embutido também a frequência com a qual deve ocorrer essas colisões e a relação entre a frequência e a constante de velocidade, que é outra coisa que a gente viu no modelo das colisões, né? Quanto maior a frequência das colisões, maior a velocidade da reação. Por quê? Porque quanto maior a frequência, maior esse fator pré-exponencial e maior a constante de velocidade. Tudo bem? Então, essa forma logarítmica, tá, que eu acabei de mostrar para vocês, ela está escrita aqui. Tá? Está escrita dessa forma. Bem, se vocês observarem a cara dessa equação, né, eu posso observar que ela pode ser escrita como equação de uma reta, né? Ela pode ser escrita como equação de uma reta. Por exemplo, aqui, ó, eu vou escrever do lado aqui, de um jeito diferente. Isso aqui é a mesma coisa que ln de K igual a ln de A menos energia de ativação sobre R
vezes 1 sobre T, tá bom? Então, assumindo que a energia de ativação não depende da temperatura, né? Então, ela é uma constante. Aí, isso aqui fica Y igual a A mais BX, equação de uma reta. Então, uma das maneiras de a gente determinar a constante de velocidade é fazer o gráfico, né, das diferentes constantes de velocidade em função do recíproco da temperatura, né? Eu faço esse gráfico, né, coleto vários pontos, isso aqui vai dar uma reta, e o coeficiente angular é quem? É menos a energia de ativação sobre R. Então, é uma maneira também de eu determinar a energia de ativação. Eu meço a constante de velocidade em diferentes temperaturas, faço a equação da reta, determino o coeficiente angular, e aí eu encontro a energia de ativação. Tudo bem? Então, o gráfico do ln de K em função de 1 sobre T é uma reta com inclinação menos energia de ativação sobre R, tá, turma? Aqui é a figura do Atkins, tá, pessoal? Do livro do Atkins, edição 10, tá certo? Então, tá aqui um exemplo, ó. A velocidade da reação de segunda ordem correspondente à decomposição do acetaldeído, CH3CHO, foi medida no intervalo de temperatura de 700 e 1000 Kelvin. E as constantes de velocidade são dadas na tabela adiante. Então, tá aqui a temperatura. Para 700 Kelvin, a constante de velocidade é 0,011. O quê? Decímetro cúbico por mol por segundo. Que ele fala que é uma reação de segunda ordem. Se fosse de primeira ordem, seria só segunda menos 1, né? A 730, 0,035. A 760, 0,105. E assim sucessivamente. Determine a energia de ativação e o fator pré-exponencial. Aí como que a gente vai fazer isso, que eu mostrei para vocês? Como eu tenho uma série de medidas da constante de velocidade em diferentes temperaturas, eu vou usar a equação nessa forma aqui, né? Eu vou usar a equação nessa forma. Ln de K é igual a Ln de A menos energia de ativação sobre RT. Só que eu tenho que botar o gráfico do Ln de K em função de 1 sobre T. Então eu preciso fazer ajustes nessa tabela. Essa temperatura aqui eu tenho que calcular o 1 sobre T. E no lugar do K eu vou calcular o Ln de K. Tá certo? Então no próximo slide eu já mostro tudo bonitinho aqui para vocês. Ó. Então eu fiz 1 sobre K. Aí quando eu fiz 1 sobre T, aliás, é quando fica 1 sobre 700 dá 1,43 vezes 10 a menos 3. 1 sobre 730 dá 1,37 vezes 10 a menos 3. Tá? Então, para não colocar vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 3, eu coloquei aqui 10 elevado a 3 sobre T. Tá certo? Para simplificar a tabela. E o Ln da constante de velocidade está aqui. Ó. Ln de 0,011 é menos 4,51. Ln de 0,035 é menos 3,35 e assim sucessivamente. Então eu vou plotar esse no meu gráfico, né? Esse aqui vai ser meu x e esse aqui vai ser meu y. Então quando eu peguei esses dados, joguei num programa e fiz a regressão linear, eu obtive esse resultado aqui, tá, turma? Eu obtive essa reta aqui, ó, que se ajusta aos pontos que foram dados. E o coeficiente da reta, né, que foi calculado na equação da reta, foi esse aqui. Menos 2,27 vezes 10 elevado a 4. Então, de posse desse coeficiente, eu posso calcular agora a energia de ativação, né? Como que eu calculo a energia de ativação? O coeficiente angular não é igual a menos a energia de ativação sobre R? Então, menos a energia de ativação sobre R é igual a menos 2,27 vezes 10 elevado a 4. Mas quem é o R? Eu não falei ainda do R, né? Devia ter falado antes. O R é a constante dos gases, tá, turma? É a constante dos gases. Então, quanto é que vai dar? Qual é o valor desse R aqui? O valor desse R, da constante dos gases, no SI, né? É 8,3145.
né? 8,3145. Isso é igual a menos 2,27 vezes 10 elevado a 4, tá? Então, quando eu calcular isso aqui, essa energia de ativação, ela vai dar, vou fazer as continhas aqui rapidamente. Deixa eu fazer aqui. 2,27 vezes 10 a 4 vezes 8,314,145. Isso aqui vai dar 188.739 joule, tá? 188.739 joule. Ou 189 kJ, tá certo? Então, encontrei a energia de ativação, tá certo? Encontrei a energia de ativação. Para encontrar o fator pré-exponencial, quem que vai ser o fator pré-exponencial aqui, turma? A minha equação não é essa aqui, ln de K é igual a ln de A menos energia de ativação sobre RT. Então, qual que vai ser o fator pré-exponencial? Vai ser quando isso aqui é zero, né? Quando isso aqui é zero, o ln de K é igual a ln de A. Então, eu vou pegar o ponto aqui que 1 sobre T é igual a zero. Então, é só eu analisar aqui onde que o meu gráfico corta aqui o eixo Y, tá certo? Onde que o gráfico corta o eixo Y. Então, isso aí o programa diz para você. Esse ln de A, na verdade, é o que a gente chama de coeficiente linear, ou intercepto, tá? Isso aqui eu olhei lá nos resultados, o valor que ele deu, só o ln de A, na verdade eu peguei só o valor do A, tá, turma? O valor do A vai dar 1,1 vezes 10 elevado a 12. O quê? A mesma unidade da constante, tá? Tem que ser a mesma unidade. Estão vendo aqui, ó, ln de K, ln de A, né? Então, isso aqui é decímetro cúbico, mol a menos 1, segundo a menos 1, tá certo? Então, você encontra lá o ln, que é o intercepto, isso aqui vai dar o ln de A, e aí você faz E elevado a esse valor. Vai dar aqui, ó, pela nossa escala, aqui, ó, 2, 4, 1, 2, 3, 4, vai dar 5, alguma coisa, então fica E elevado a 5, alguma coisa, tá certo, turma? Então, esses são os valores aqui para esse exemplo, tá? Dando sequência, né? Uma vez conhecida a energia de ativação, é fácil prever o valor da constante de velocidade K2 a uma temperatura T2 a partir do seu valor K1 em outra temperatura T1. Como que a gente faz isso, turma? É só eu pegar e aplicar a equação às duas temperaturas diferentes. Então, na temperatura T1, a constante é K1. Na temperatura T2, a constante é K2. Então, se eu pegar essa equação e subtrair essa, ó, olha aqui como é que fica, turma. ln de KR2 menos ln de KR1 é igual a ln de A menos energia de ativação sobre RT2 menos ln de A menos energia de ativação sobre RT1. Quando eu subtrair ln de A menos ln de A, vai cancelar, não é? E quando eu fizer menos energia de ativação sobre RT1, vai ficar mais energia de ativação sobre RT1. Tá certo? Então, se eu colocar a energia de ativação sobre R em evidência, o ln, a diferença dos logaritmos é o logaritmo da fração, né? Da razão. Então, ln de K2 sobre ln de K2 sobre K1 é igual a menos energia de ativação sobre R vezes 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Tá certo? Então, aqui tem um outro exemplo para a gente aplicar essa equação. Determine quantas vezes a constante de velocidade de uma reação com energia de ativação 50 kJ por mol experimenta um aumento da temperatura de 35. Determine quantas vezes
Deixa eu reformular aqui, que acho que esse texto não ficou bom. Determine quantas vezes aumenta a constante velocidade de uma reação com energia de ativação de 50 kJ por mol. Quando, aqui deve ser quando ela experimenta um aumento de temperatura de 25 graus Celsius para 37 graus Celsius, tá? Então eu vou colocar aqui uma correçãozinha, né? Quando ela experimenta um aumento de temperatura de 25 para 37 graus Celsius, tá certo? Então, o que eu quero saber? Quantas vezes que a constante de velocidade aumenta quando essa temperatura aumenta de 35 para 37 graus Celsius? Então, o que eu quero saber é quanto é a razão entre o KR2 e o KR1, tá? E aí é só eu aplicar essa equação aqui. ln de KR2 sobre KR1 é igual a menos a energia de ativação sobre R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, tá certo? Então, se eu fizer aqui ln de KR2 sobre KR1, KR2 sobre KR1, isso aqui é igual a menos 50 vezes 10 a 3, né? Sobre 8,3145 vezes 1 sobre T2. Aí lembre-se que aqui tem que estar em Kelvin, né? Então 37 graus Celsius vai ser 310 Kelvin menos 1 sobre T1, que é 298 Kelvin, tá? Então, o ln de K2 sobre K1, ele vai ser igual, tá? Eu já fiz essas contas aqui para a gente ganhar tempo, dá 0,781. Quando você faz essa conta bem aqui, tá, turma? E aí, quem vai ser o KR2 sobre KR1? Ele vai ser igual a E elevado a 0,781, né? E isso aqui é igual a 2,18, tá certo? Então, um aumento na temperatura de 25 para 37 graus Celsius, 12 graus apenas, faz com que a constante de velocidade mais que dobre, né? Com energia de ativação de 50 kJ. Então, observem que quanto maior essa energia de ativação, né, mais a constante de velocidade vai aumentar com a temperatura. É só a gente voltar aqui, turma, para o gráfico, né? Voltar para cá, né, por exemplo. Isso aqui não é inclinação, coeficiente angular na inclinação da reta. Então, quanto mais inclinada tiver essa reta, turma, um aumento de temperatura vai provocar um salto maior na constante de velocidade, tá? Então, quanto maior a energia de ativação, então por esse exemplo dá para a gente ver aqui, né? Quanto maior a energia de ativação, se aqui em vez de 50 fosse 100, né? Isso aqui é dar o dobro. Então, E elevado a 1,4, 1,56, ia dar bem maior do que 2,18, tá certo? Então, esse exemplo aqui é interessante para vocês verem essa dependência aqui da energia de ativação com o quanto a constante de velocidade e, consequentemente, a velocidade da reação vai aumentar com a temperatura. Tá certo? Outro fator muito importante em cinética química é a presença dos catalisadores nas reações químicas. Então, o que é um catalisador? Um catalisador é uma substância que acelera uma reação sem sofrer nenhuma transformação química líquida, tá? Então, catalisador é uma substância que você adiciona, né, no meio reacional, que aumenta a velocidade da reação, mas que não é consumida durante a reação, tá? Então, não sofre nenhuma transformação química líquida. Então, se vocês lembrarem lá da nossa prática, né, a decomposição do peróxido de hidrogênio, ela tinha um catalisador, que era o cloreto férrico. Então, o cloreto férrico age dessa maneira. Você adiciona, ele participa da reação, mas no final ele continua presente, ele não sofre uma transformação química líquida.
E por que isso acontece? Você adiciona ele lá, ele não é consumido nem nada, no final ele está lá e a velocidade da reação aumenta. Isso acontece, turma, porque o catalisador ele oferece um caminho alternativo, tá? À minha reação. Então, os reagentes interagem com o catalisador, formam um intermediário, lembra lá do nosso complexo ativado? Então, eles vão formar um intermediário diferente do que se não tivesse o meu catalisador, tá? E no final, esse intermediário vai se transformar nos produtos e no catalisador de volta. Só que esse intermediário que é formado na presença do catalisador, ele tem uma energia menor do que o intermediário que é formado quando você tem só os reagentes. Então, o que o catalisador faz, na prática, é diminuir a energia de ativação. Então, está aqui essa figura aqui, também do Atkins, tá, turma? Diz isso, ó. A reação não catalisada, ela tem uma energia de ativação maior que a da reação catalisada. Tá certo? Então, se a energia de ativação é menor, essa minha barreira que eu preciso transpor para a formação dos produtos é menor e a velocidade da reação vai ser maior, tá certo? Então, mais adiante, a gente vai estudar os catalisadores em detalhes, mas só adiantando que eles podem ser classificados em dois tipos, os catalisadores heterogêneos, ou catálise heterogênea, o processo, né, da catálise, e a catálise homogênea. Catalisador heterogêneo é quando ele atua em fase diferente da mistura da reação. Então, um exemplo muito comum que vocês vão ver lá é a gente utilizar catalisadores sólidos para poder fazer, para que a reação química entre gases ocorra. Ocorre por meio de um processo chamado de adsorção. Inclusive, a gente tem uma prática sobre isso. Os reagentes são adsorvidos na superfície do sólido, aí vão formar um intermediário diferente, um complexo ativado diferente, com energia de ativação menor, por isso que a reação é mais rápida. E os catalisadores homogêneos é quando eles atuam na mesma fase da mistura da reação. Então, por exemplo, o íon H+, o íon OH-, podem ser usados como catalisadores homogêneos para reações em soluções, por exemplo, tá? E aí, para finalizar, a gente vai ver um exemplo de como que o catalisador diminui a energia de ativação, não é nem como ele diminui, como ele aumenta a velocidade da reação por meio da diminuição da energia de ativação, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, a enzima catalase, ela reduz a energia de ativação para a decomposição do peróxido de hidrogênio, que é a mesma reação que a gente viu lá na prática, né? De 76 kJ por mol para 8 kJ por mol. Olha como diminuiu a energia de ativação. Admitindo que o fator exponencial seja o mesmo em ambos os casos, determine a razão entre as constantes de velocidade, tá? Que foi o que a gente admitiu quando chegou nessa equação aqui, tá, turma? Na hora que a gente subtraiu, esses dois valores só cancelaram, né? Esses dois valores aqui só cancelaram, porque a gente admitiu que o fator pré-exponencial é o mesmo, tá bom? Então vai ser essa mesma reação que a gente vai usar, tá? Essa mesma equação, tá bom? É mais ou menos essa mesma equação. Então o que acontece aqui, turma? Aproveitando esse exemplo aqui para falar para vocês, e vocês já devem ter ouvido falar isso, que as enzimas, elas são conhecidas como os catalisadores biológicos, né? São os catalisadores biológicos. Então, as enzimas, elas atuam no nosso organismo, nos organismos vivos, como catalisadores. Então, elas alteram o mecanismo de várias reações que ocorrem em meios biológicos. Aí vocês devem ter estudado isso lá em biologia, não sei se vocês já passaram por bioquímica, mas você tem aquela formação do complexo, né? Chave, fechadura. Então você tem a enzima, ela só interage com um reagente específico, porque tem aquele encaixe, né, da molécula do reagente lá no sítio ativo daquela enzima. E aí, como forma esse intermediário com a menor energia de ativação, a reação se torna mais rápida. Na ausência dessas enzimas, a reação é tão lenta que ela não ocorreria no nosso organismo, tá certo? Então, como que a gente vai fazer isso aqui, turma? Como eu falei, na verdade a gente não vai usar aquela equação, a gente vai usar isso aqui, ó. Se eu chamar aqui de KR1 igual a
A vezes E elevado a menos energia de ativação 1 sobre RT. E KR2 é igual a A, o mesmo A, né? O mesmo fator pré-exponencial, E elevado a menos energia de ativação 2 sobre RT. Se eu pegar e dividir isso aqui, pessoal, o que vai acontecer? O meu A vai embora, né? Tá certo? E aí o meu KR1 sobre... Vou voltar para o preto, tá? O meu KR1 sobre KR1 sobre KR2, ele vai ser E elevado a menos 1 sobre RT, tá certo? Porque vai ser esse aqui menos esse, né? Então, energia de ativação 1 menos energia de ativação 2, tá certo? Aí agora que eu estou percebendo aqui que faltou a temperatura, tá, turma? Então vamos considerar aqui a temperatura 298. Na verdade, vamos considerar a temperatura do corpo 37 graus Celsius, que vai ser 310 Kelvin, tá? Só para a gente ter uma noção aqui, já que ocorre no organismo, né? Isso. Então, meu KR1 sobre KR2 vai ser E elevado a menos 1 sobre 8,3145 vezes 310, né? Que multiplica 76 menos 8, lembrando de multiplicar por 10 elevado a 3, tá? Então, essa razão entre as constantes KR1 sobre KR2 vai ser igual a... Essa aqui eu não fiz as contas antes não, tá, turma? Deixa eu fazer aqui rapidinho para vocês. Isso aqui deixa eu só... Então, essa razão aqui, turma, deu, pelas minhas contas, 3,49 vezes 10 a menos 12. Tá? Então significa que o KR, a razão entre KR1 e KR2 é 3,49 vezes 10 a menos 12. O que isso significa na prática? Quando eu baixei a energia de ativação, a constante de velocidade aumentou muito, tá? Aumentou muito, tá certo? Então a reação fica muito mais rápida. Lembra que o 1 é o 76, então a energia de ativação maior. Se eu pegar aqui quanto é o KR2 em relação ao KR1, tá? Acho que vai dar uma noção melhor. Deixa eu fazer essas contas aqui. Deu 2,87 vezes 10 a 11, tá? Então isso aqui
vai dar 2,87 vezes 10 elevado a 11 vezes a constante 1. Então, ó, a constante 2 é quando a energia de ativação é 8 e a 1 é quando a energia de ativação é 76. Então, o que essa enzima fez? Ela tornou a reação cerca de 10 elevado a 11 vezes mais rápida, tá certo? Então, para vocês terem uma noção da importância, né, dessas enzimas em todos esses processos. Tudo bem, turma? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a influência da temperatura na velocidade das reações e uma das principais equações que relaciona quantitativamente a temperatura com a constante de velocidade, que é a equação de Arrhenius. Tá certo?